como citei no slide passado, trazer o exemplo do erro, do que não se deve fazer, na verdade, sem a acusação direta, né? Citando passagens evangélicas. E uma coisa muito interessante, alguém me disse, eu não me lembro, ou eu ouvi, são tantas coisas que a gente recebe, que a gente tenta guardar, que me perdoe o autor desta frase, alguns de vocês podem se lembrar ou já ouviram também, que diz o seguinte: o que Jesus faria se ele tivesse na mesma situação em que eu estou? Pensando assim, nós não erraríamos nunca, né? Às vezes é difícil pensar nessa simples frase que eu citei no momento de fúria, de brigas, discussões acaloradas. Antes que ela se comece, possamos imaginar como Jesus trataria dessa situação. Eu acho que só com essa pergunta já entenderíamos tudo, ficaria muito mais fácil o nosso dia e o respeito ao irmão que naquele momento possa estar transtornado e até nós mesmos antes de falarmos algo para conturbar a situação. Enfim, a discussão do Evangelho é rápida, justamente para nós termos nesses 30 minutos aí esse processo que vou colocar no final do slide aqui, que todo mundo sabe, mas é bom só para fixar, que é o roteiro do Evangelho no culto no lar. Ao término dos comentários, né, feito da passagem do Evangelho, nós iniciaremos as vibrações. E é nesse momento também, né, uma vez já colocada a jarra de água ou os copos de água para cada um dos participantes, é que nós também vamos ter maior concentração das vibrações, né, com sentimento. E pela força do nosso pensamento, eu vou explicar mais à frente como é feito a fluidificação da água. Mas a vibração nós pediremos pela fraternidade, pela paz, pelo equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob a nossa responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos, vizinhos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, metalizando paz, harmonia, saúde para o corpo e para o espírito, né? Então nós temos que pedir para os nossos políticos uma vibração positiva, uma vez que eles vivem a todo momento sendo apedrejados, né? Sendo queimados, sendo crucificados mentalmente pelos seus atos. Então nós precisamos de emanar paz, emanar luz, para que eles tenham entendimento da responsabilidade pela qual foi dado a eles a oportunidade de servir o próximo, né? Então temos que pedir para os professores, para os médicos, né? Para os cuidadores de idosos, pelos nossos vizinhos. Muitas vezes são eles que cultivam a nossa paciência, né? Um amigo me diz o seguinte, né, que ele rogou aos céus que Deus desse a ele a paciência. Aí Deus bondosamente ele enviou 2 vizinhos problemáticos. Ou seja, a paciência ele vai ter que ter de acordo com o seu esforço. Deus deu a ele a condição de trabalho da paciência. Então sabemos como pedir a Deus para que saibamos da forma que Ele nos manda para ter o nosso entendimento. E pedir que todos, pelas preces, sejam motivados, que possamos levar por nossas vibrações, por nossas sugestões, a visita aos lares pelos benfeitores espirituais. Outra coisa importante que eu deixei de falar no slide, mas ainda em tempo para colocar. Normalmente, quando vamos começar o culto evangélico no lar, um telefone toca, o vizinho bate campainha, chega um parente.
o Evangelho não deve ser interrompido nessa situação. Com relação ao telefone, manter o telefone desligado, em modo avião, no mudo, tá? E se o vizinho bater a porta, sim, vamos abrir a porta e recebê-los e dizer: meu amigo, você está convidado a participar do culto evangélico que nós fazemos nesse horário. Vai caber a ele participar ou não. Se ele não participar, aguarde na sala, aguarde na varanda, mas vamos vibracionar para ele. Mas o evangelho não deve ser interrompido, porque muitas vezes virão essas vibrações para impedir que a luz seja trazida ao nosso lar. Reforçando a psicografia de Divaldo Franco, né, de Jesus Contigo, dito no início aí da nossa palestra, ela diz: se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Eu vou deixar para vocês fazerem uma reflexão da profundidade dessa mensagem e qual o efeito das nossas preces, o quanto ela é benéfica a todos que estão à nossa volta. Um prédio de apartamentos, num condomínio, em vizinhos de entre casas e quarteirões. Já falei muito sobre esta parte, né? Eu quis só reforçar o quanto é importante a nossa prece nessa mensagem de Joana de Ângeles. Sim, podemos pedir. Podemos pedir pelos parentes, pelos amigos, vizinhos, por pessoas que não participam do nosso círculo de amizade, por toda a humanidade, por pessoas que provavelmente vamos cruzar um dia numa rua, num ponto de ônibus, em algum lugar que possamos perceber que aquela pessoa está com um olhar triste. No momento do nosso culto no lar, se mentalizar naquela pessoa, você não precisa de saber o nome dela, onde ela mora, quem ela é. A sua vibração chega a ela por meio de fios tênues de luz, porque uma vez que você viu a pessoa, você mentalizou naquele local, a espiritualidade localiza essa pessoa e faz a emanação de fluidos por ela, e ela vai ficar bem, tenho certeza disso. Cuidado com o que pedimos. O próprio Cristo também nos sugeriu e nos recomenda: pede e obtereis, buscai e achareis, batei à porta e ela lhe abre-vos-á. Então, sabemos o que pedir para a gente poder ter toda esse entendimento. Nós temos que pedir a paciência, nós temos que pedir a resignação, nós temos que pedir a fé, nós temos que pedir a esperança, força para trabalhar. Isso sim, Cristo nos dá. Não podemos sentar à sombra de uma árvore, deitados sobre uma rede, e pedir algo que nós não vamos obter nunca, porque tudo virá mediante os nossos esforços. Mas pedir para aqueles que nós não sabemos como é a vida dele, do que ele fez para merecer o que ele está vivendo, essa prece, ela vai acontecer, porque mediante a nossa vontade e até mesmo o merecimento dele, para que desperte a fé, uma vez que ele, nas suas dores, ele está pedindo a Deus. E como Jesus disse, tua fé te curou, mas bastando a nossa força de vontade para potencializar aquele sentimento dele. E às vezes ele passa a despertar mediante a dor, que o nosso Deus nunca nos abandona.